porque as dores de nossas escolhas dói tanto. Ouvir mais o que o coração tem a nos dizer. Claro, quando eu digo ouvir o que o coração tem a nos dizer, eu estou dizendo especialmente, nós devemos ouvi-lo com sabedoria. A sabedoria é aquela que nos mostra, por exemplo, que nós devemos comer feijão, mas é claro que nós devemos dosar a quantidade de feijão ingerido, porque, na verdade, tudo em excesso é prejudicial. Ouvir o coração com sabedoria. O coração muitas vezes pode dizer para você, saia nessa chuva, vai curtir a chuva. Só que veja bem, você já está com a saúde um pouco abalada, nem não é muito conveniente tomar aquela chuva. Naturalmente, uma coisa assim bem óbvia, né? Mas é a sabedoria que nos diz, que nos determina o que devemos ou não devemos fazer. Muito bem. Então, ouvir o coração é ouvi-lo com sabedoria. Por exemplo, nós temos lá, digamos, puxa, a gente passa na rua, jovem, né, o rapaz jovem passa na rua, vê uma menina bonita e se encanta com ela e se apaixona por ela, aquela paixão à primeira vista, aquela coisa. E daí ele resolve mudar a vida dele por conta daquela paixão à primeira vista. Em seguida ele descobre, digamos, que essa menina, mesmo jovem, bonita, tal, ela é casada, e daí é claro que a sabedoria diz, opa, calma, cuidado, não é por aí, afinal de contas, ela já está envolvida emocionalmente com outro, consequentemente, não é um bom caminho, ou seja, ouvir o coração com sabedoria. Então, aquilo que você quer, muitas vezes nem é para você. Por exemplo, ouvir o coração. O meu coração pode estar me dizendo que eu devo ter Mercedes, sei lá, aqueles carros muito especial. Bom, digamos, o meu coração me pede uma Mercedes, mas veja bem, a minha condição financeira não me permite tê-la. A casa onde moro tem uma garagem que não é nem um pouco apropriada para ter um carro desse tipo, especialmente os esportes, porque a garagem é bastante desapropriada, não, enfim, não vai ser legal. Outra coisa, o custo de um IPVA desse é muito alto. Então, quer dizer, sabe, você vai ter que ter o custo do IPVA, mais o seguro, mais não sei o quê. Puxa, qualquer coisinha que aconteça com o carro, meu Deus, sabe, é um custo elevadíssimo. Consequentemente, ouvir o coração com sabedoria já me mostra que, de fato, não é muito conveniente eu ter aquele carro, e sim ter um carro mais à altura das minhas condições. Por exemplo, um Fusquinha. Por quê? Porque com o Fusquinha eu vou aonde eu quero e chego lá um pouco mais lento, talvez, porque nas estradas que tem no nosso Brasil também, elas não estão preparadas para um desempenho de um carro de ponta, né? Um carro que poderia estar rodando numa estrada europeia, vai vir rodar numa estradinha aqui do Paraná, do Brasil. Imagine, essas estradas do Brasil não estão preparadas para muitos tipos de máquinas. Então, isso é ouvir o que o coração nos diz. Muitos jovens pegam e, vou fumar um baseado, e vai fumar um baseado, e aí ele acha que ele está satisfazendo o seu coração. Satisfazer o seu coração muitas vezes é muito bom, mas o baseado, querendo ou não, ele é uma droga. E sendo uma droga, além de tudo, ele ainda é desfavorável a essa droga, que é justamente ela ser uma droga ilícita. Consequentemente, se a polícia pegar, vai dar encrenca. Então, sabe, puxa vida, primeiro, a droga não é favorável ao teu organismo, até porque ela tem que ter uma dosagem correta para atuar em determinadas circunstâncias. Caso contrário, ela não deixa de ser somente uma droga. Quando ela passa a ser numa dosagem correta para determinadas circunstâncias, então ela passa a ser um medicamento. Ou seja, voltamos ao ponto, ouvir o coração com sabedoria. E quando não ouvimos o coração com sabedoria, é claro, as escolhas vão machucar, sabe? Porque eu quero determinadas coisas, mas eu não posso necessariamente, eu não estou à altura de tê-las,
sabe? Por exemplo, eu quero ser diretor de uma grande empresa, mas, puxa vida, a minha incompetência não me permite ser um diretor de uma grande empresa. No momento que eu assumir aquele cargo naquela grande empresa, eu vou fazer o quê? Talvez o que o Lula tenha feito, ou seja, aquela barbaridade, apesar de que o Lula roubou, mas não foi só roubo também, não. Foi muito de falta de tato, falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de poder colocar as coisas nos seus devidos lugares. Veja, observe-se uma pessoa que hoje está no poder e que mudou toda a cara do poder político no Brasil, por exemplo, e não sendo puxa-saco, até porque não tem interesse nenhum nisso, não ganha nada com isso, mas o Bolsonaro, ele não mudou nem o relógio que ele usa no pulso. O relógio dele é um reloginho daquele que se compra em feirinha hippie, em feirinha aí, que custa R$10, R$20, R$50, sei lá quanto custa uma porcaria daquela. É um reloginho simples, um reloginho que, sabe, quando muito ele é a prova d'água, mas porque a grande maioria dos relógios hoje são a prova d'água. Quer dizer, ele não tem nenhuma... ele não mudou para um relógio mais bonito, ele já poderia ter ganho inúmeros relógios bonitos. A caneta que ele usa é uma caneta Bic. Eu nunca vi, eu tenho 60 anos, eu nunca vi na história do Brasil um homem que alcançasse qualquer cargo de mando em presidência de empresa, ou de república, ou senado, ou câmara, etc., ou mesmo quando o cara passava num concurso para ser professor, a primeira coisa que ele já ganhava era uma caneta. Normalmente uma caneta ali, tem inúmeras canetas, agora não lembro o nome de nenhuma, mas eu gostava muito da famosa caneta Cross, uma caneta boa, uma caneta bonita, uma caneta... não era cara a Cross, mas a recarga é sempre mais cara do que uma caneta dessas Bic. E a Cross é uma boa caneta. Mas daí tem a Parker, tem outras, a Schiffer, acho que é Schiffer, uma caneta muito cara. Principalmente a Parker 51 foi uma caneta que marcou gerações. Todo jovem tinha um sonho de ter uma Parker 51. Era um sonho de consumo, uma coisa horrorosa, uma coisa absurda. Ainda hoje existem as Parker 51. Se procurar no Google, vai ver o preço de uma caneta dessas. E o Bolsonaro continua usando a caneta Bic, que faz o mesmo efeito. Ela assina do mesmo jeito, porque quem assina não é a caneta, e sim a mão que a usa. E você não viu até agora, ninguém viu até agora, ele ter usado essa caneta em despropósito ou desprestígio àqueles que o elegeram. Ou seja, ele em todos os momentos tratou o cargo com a sabedoria que tem. Por exemplo, ele está sendo tentado, estão tentando processar ele de tudo quanto é jeito. Tá, pode processar, pode tentar, fica à vontade, mas como ele se conduz com muita sabedoria, dificilmente vai acontecer qualquer coisa. Vão tentar e vão passar vergonha. Quer dizer, vergonha não vai passar porque como é que passa vergonha aquele que não a tem? Difícil, impossível. Né? Só passa vergonha quem a tem, quem é educado para ter vergonha em caso de erro, de engano e etc. Lula, por exemplo, roubou, destruiu, tratou a coisa pública com desprezo, falta de propósito e está viajando o mundo e ainda cantando a cantilena de que ele foi o melhor presidente do Brasil. Como se isso fosse algo palatável a qualquer pessoa de bom senso. Veja bem, um ignorante, claro, ele vai olhar e vai dizer, o Lula. Agora, uma pessoa que tenha um pouco de inteligência, de sabedoria, de conhecimento, vai olhar e vai dizer, olha, tudo bem, eu posso não gostar do Bolsonaro, mas eu odeio o Lula, não é porque eu odeie ele, é porque realmente ele é o escracho de toda a coisa pública. Cocô do mosquito, do cocô do cavalo do bandido. Quer dizer, ele não é nada, ele não é nem aquilo que o gato enterra, porque a merda que o gato enterra ainda
pelo menos serve para adubo, mas o Lula, infelizmente, não serve para absolutamente nada, dada a quantidade de crime, a começar por crimes de conivência e de incompetência. Então você veja, as escolhas podem doer até por uma incompetência, até pelo silêncio. Por exemplo, hoje você não vê, vamos supor, você veja o Dória, ele está, isso lá de São Paulo, não sei onde se mora, mas veja, o Dória lá em São Paulo trancou todo mundo, mandou bater em gente que estava na rua, mandou prender, mandou algemar, assim como o Witzel, assim como o Caiado, assim como o Rui Costa lá da Bahia, assim como a Fátima Bezerra, assim como o Helder Barbalho. Esses comunistas de plantão, esses idiotas de plantão, mandaram bater no povo. O que aconteceu com isso? Eu, você e muitos outros perdemos a nossa liberdade. Agora existe uma lei, já está, não sei se já está aprovada, não sei como é que é, de que se você terá que usar máscara até mesmo dentro de casa. Caso não use, a polícia pode invadir a tua casa. Veja bem, gente, isso é um cúmulo, isso é invasão da propriedade privada. Veja, eu tenho o direito de andar como eu quero. Ah, mas tem uma pandemia. Mas ninguém provou que a porcaria da máscara funciona como deveria funcionar. Como já foi provado, por exemplo, que a hidroxicloroquina é o remédio mais apropriado no combate ao Covid. Por vários motivos, inclusive por ser o mais barato e o mais eficiente. Quem é que vai pagar pelo prejuízo de tantas vidas que morreram quando poderia ter sido ministrado protocolo de atendimento pela hidroxicloroquina já desde o início, desde que o cara apresentou os primeiros sintomas? Quer dizer, você perdeu a tua liberdade. Então, a tua escolha de ter ficado calado, de ter ficado omisso, de ter aceitado que esses comunistas mandassem na tua vida, é o que está causando a dor em determinados setores, por exemplo, no equiparado à política. Agora, tem inúmeros outros problemas, né? Aquela coisa de escolhermos uma pessoa, às vezes uma pessoa bonita, uma pessoa doce, mas a gente não percebe determinados detalhes. Ela é bonita, ela é doce, mas ela é uma pessoa, digamos assim, muito aparência. Quer dizer, a gente não percebeu corretamente. Então, as nossas escolhas doem porque nós não percebemos a fundo, nós não paramos para analisar o que é que vem no pacote. Quando você vai comprar um produto, você tem que chegar e dizer, tá, beleza, isso daqui, quanto é? Tanto. Ah, o que vem junto? Vem isso, isso e isso. Ah, vem isso. Tá, mas e para que venha isso? Eu não vou ter um custo maior por conta disso? Quer dizer, você tem que analisar o pacote. Por isso dizem os antigos, por exemplo, quando a pessoa arranjava uma namorada, o jovem, o rapaz, arranjava uma namorada, diziam os mais velhos, veja como é que é a mãe da menina, como é que é o pai da menina. Para você saber mais ou menos quem é a menina, conheça a família. Depois que você casou, e aí vem, tá, daí você já casou e trouxe os agregados juntos, ou seja, a sogra, o sogro, o cunhado, o concunhado, enfim, uma série de outras pessoas. Daí você vai descobrir que aquele cunhado ou aquele concunhado, você não vai viver bem com ele, nem ele viverá bem com você. Ou seja, depois que tudo já aconteceu, fica um pouco complicado. Aí você já vai ter que abrir mão de determinados pontos para poder conviver adequadamente com aquele que será tio, primo, ou vô, ou vó do teu filho. Quer dizer, então você tem que ter a sabedoria para fazer boas escolhas. Várias ocasiões na minha vida, por exemplo, já tive a oportunidade de trocar de emprego, às vezes até ganhando o dobro do que ganhava no outro. E eu não sei por que cargas d'água, não era tanto por sabedoria, porque até me considero muito burro, mas inúmeras vezes eu recusei. Então eu não sei no que daria, mas veja bem, quando alguém vem e te oferece algo, analise por que você está
Por que estão te oferecendo aquilo? Eu, quando me ofereciam o dobro, eu pensava, puxa vida, o mercado de trabalho é tão grande, tem tanta gente aí disputando emprego. O cara vem me oferecer o dobro por quê, se eu estou trabalhando? E se ele pode contratar alguém com muito mais competência que eu, por um menor custo, inclusive. Quer dizer, não tem lógica. Não fecha, a conta não fecha. E se a conta não fecha, mesmo que você esteja aparentemente, aspas, levando vantagem, cuidado. Levar vantagem nem sempre é lucro. Na grande maioria das vezes é prejuízo. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte, restaure em nome de Jesus. Pense nisso. Grande abraço. Bye.